Marília, eu queria explorar um pouquinho mais aí essa sua jornada, porque o pessoal gosta também de fazer uma comparação, né? Então, lá atrás, quando você foi pensar o que você ia fazer de faculdade, como que foi esse start aí, como que foi essa dificuldade, foi fácil, você já sabia o que queria? Olha, para mim foi muito simples, porque a própria família não tinha a menor dúvida de que eu iria para a área de comunicação. Nas festas de família, tinha um tio que tinha uma câmera, na época aquelas gigantescas, né? Ninguém tinha câmera, né? Nem fotográfica, muito menos né? Gravadora, né? Filmadora. E aí, na hora que ele estava filmando as festas, eu me jogava na frente, pegava um garfo, uma faca e falava, esse é o jornal Garfo e Faca, vamos ver o que vocês estão achando da festa, o que você está achando da comida, e a roupa da fulana. Eu era um Amaury Júnior nas festas de família. Então, ninguém tinha dúvida. Sempre gostei muito de escrever, né? Sempre fui muito dedicada aí à literatura. Então, ler, escrever sempre foi algo muito natural para mim. Sempre gostei muito de pesquisar também, porque o jornalista, ele é um curioso. E, inclusive, a curiosidade, eu diria que é o ponto principal da criatividade, porque sem curiosidade, ninguém cria nada. Então, foi um processo bem fácil, assim, bem natural. Não tive muita dúvida do que eu queria fazer. O processo em si na faculdade foi delicioso, eu amei, eu experimentei muito, acho que isso também é algo muito importante quando a gente fala em inovação, a experimentação é fundamental. Como eu disse, eu fui fazer jornalismo porque eu queria trabalhar em TV em função desses históricos aí das festas de família. E na faculdade você estagiou? Como foi? Sim. Logo no comecinho do segundo ano, a primeira experiência foi numa assessoria de imprensa. Legal. E foi muito interessante, porque quando eu entrei no primeiro ano da faculdade, embora eu quisesse televisão, eu comecei a perceber que o mercado oferecia muito mais oportunidades para comunicação empresarial. E como eu estava louca para entrar na área, eu fui para a biblioteca, virei ratinho de biblioteca, porque eu só teria a disciplina de comunicação empresarial, assessoria de imprensa, no último semestre. E eu falei, poxa, como é que eu vou competir, né, com quem já sabe, já tem alguma experiência? Então, eu comecei a mergulhar mesmo nos conteúdos sobre comunicação empresarial para poder ficar mais competitivo nos processos seletivos. Então, isso startou pelo seu estágio, você viu que era uma área que você conhecia, gostava... E tinha mercado, né? Porque o mercado de jornalismo é difícil também, né? Porque a redação em si, né? São poucos veículos. Hoje até tem uma quantidade muito maior em função da internet. Mas eu comecei a faculdade em 2003. Então, basicamente, a gente tinha jornal, revista, rádio, TV. Não tinha tanta oferta de hoje você mesmo criar o seu próprio blog e ser um provedor de conteúdo. Então, eu percebi que o campo na comunicação empresarial, ele era muito mais amplo. E eu já tinha um certo gosto pela gestão, porque eu tenho 2 irmãs mais velhas e uma delas é formada em comércio exterior. Legal. Então, eu bebi um pouco dessa fonte dos negócios, porque desde muito pequena sempre teve exame na minha casa. Então, eu gostava de ler revistas de negócios e isso foi me despertando aí uma certa paixão por gestão, por negócios. E aí, durante o processo, né, lá no meu segundo ano de faculdade, consegui essa oportunidade. Então, fui trabalhar numa agência de assessoria de imprensa, me apaixonei pelo assunto, e aí o meu professor de TV falou, e aí, e o sonho de TV ainda existe ou você quer continuar na assessoria? E eu falei, não, vamos embora, eu vim para cá para experimentar. E aí ele me indicou numa oportunidade numa produtora de TV, e lá a gente fazia um programa de rádio e TV. Então eu pude experimentar as 2 mídias, era um programa ao vivo, diário, na Rádio Trianon, e a gente tinha também um programa na extinta Rede Mulher, que hoje é a Record News, diário também, segunda a sexta, só que esse era gravado, a rádio era ao vivo, e tinha também um programa na TV Gazeta. Então, nossa, caramba! Você ficava na frente das câmeras ou atrás das câmeras? Os dois. É quase uma Fátima Bernardes. Opa, quem dera! Eu gostava muito de fazer produção, eu sempre gostei muito de produção, que é o back-office. Mas como era uma produtora pequena, a gente fazia o processo todo. Então era o máximo, porque eu produzia as matérias que eu mesma ia pra rua pra gravar. E depois ajudava na ilha de edição também, quero que coloque assim. Então foi uma experiência incrível, eu fiquei lá 1 ano, e aí já estava chegando no fim do meu curso.
E eu me perguntei, né? E aí, e agora? Para onde eu vou? Eu quero enfatizar minha carreira em TV ou eu quero voltar para comunicação empresarial? Sim. E aí algumas coisas pesaram um pouco, né? Porque a vida na redação, ela é muito insana, né? Então você não tem vida, não tem dia, não tem noite, né? O jornalismo, ele funciona 24 horas, então você tem que estar sempre a postos, muito esquema de plantão. E eu falei, bom, eu quero ter uma vida um pouco mais tranquila e resolvi voltar para a comunicação empresarial. Engraçado, eu estava vendo um podcast ontem com o Celise, que foi o cara que comprou o Antagonista, e ele estava falando justamente disso, né? Ele falou, eu não imaginava o quanto o jornalismo, a imprensa trabalha pra caramba, né? É 24/7, Porque 365 que ele falou, não dá ano. pra... tem uma notícia de sábado e domingo, eu vou esperar chegar segunda-feira, 8 da manhã pra lançar, né? E isso tem ficado ainda mais acelerado em função da internet. Sim. Então, antes a gente passava um dia apurando, no caso de um jornal, eu passava um dia apurando para publicar no dia seguinte. Agora eu já vou fazendo, é tudo junto, misturado. É uma rotina intensa, é delicioso, morro de saudades. Toda vez que eu vou para um estúdio para gravar alguma coisa, eu me sinto muito, muito à vontade, né? Tem uma memória afetiva muito grande nisso tudo. Mas por uma questão de prioridade mesmo. Eu gosto muito de ter rotina, de levantar, de ir para academia, né, de estudar. E numa redação, realmente, a sua vida fica à disposição do veículo. Então... E o que essa experiência, que foi uma experiência bem legal, imersiva, né, trouxe de positivo para a Marília hoje? O que traz de retorno para a Marília hoje? Olha, eu acho que trouxe principalmente essa coisa do vai lá e faz, né? Em TV não dá para você esperar ninguém, então você vai, e o fato de ser uma produtora pequena, porque quando você trabalha numa grande emissora, tem sempre alguém, o processo ali é meio fatiado, cada um vai fazendo uma coisa, então você tem ali um pauteiro, tem um produtor, e as coisas já chegam um pouco mais mastigadas para o repórter que vai para a rua, depois esse texto passa para um editor. Agora, como era pequeno, né, éramos 3 produtoras para fazer 4 programas. Então era um ritmo muito insano e todo mundo fazia o processo de uma ponta a outra. Então isso eu acho que me trouxe muita versatilidade, muita resiliência, porque quando eu me tornei empreendedora, eu não tinha alguém, né, para resolver determinados problemas para mim. Eu sempre falo, da faxina à presidência, prazer é tudo comigo mesmo, né? Estourou alguma coisa lá no banheiro, se eu não passar a mão no telefone, arrumar alguém para consertar aquilo... eu pensei que você mesmo consertava lá, né? Não cheguei a esse ponto. Ainda não. Mas assim, eu acho que isso é bastante positivo, essa coisa do vai lá e faz mesmo, resolve, não espera ninguém. Óbvio, ninguém faz nada, né? Ninguém é bom em tudo, claro. Mas eu acho que traz essa coisa do eu não sei tudo, mas eu posso ir atrás do telefone de quem sabe. Né? Isso é bem importante.